paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, alcance o seu coração e sua mente. Nessa noite de domingo, estamos aqui reunidos, em torno de um nome forte, de um nome que através dos séculos está sempre inabalável. É o nome de Jesus. Você que está na sua casa, pôde nesses primeiros momentos, nesses primeiros minutos de culto ao Senhor, poder cantar esses hinos que exaltam o nome de Cristo, que colocam Cristo no devido lugar, dando a sua verdadeira identidade. Por isso, meus irmãos, que você continue nesse mesmo espírito aí na sua casa. Reúna os seus parentes, os seus filhos. Deixe que as coisas externas não te atrapalhem, que elas não venham te atrapalhar. Desligue tudo e pare agora de frente à televisão, de frente ao celular, e vamos cultuar Deus juntos. E nós vamos ler um texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Mas antes de ler o texto, nós temos alguns recados para os irmãos, membros de Veredas da Justiça. Domingo que vem, nós vamos fazer um relógio de oração. Como vai funcionar esse relógio de oração? Nós vamos ter 12 horas de oração, a começar das 7 da manhã até as 19 horas, quando nós entraremos no nosso culto online. Então, aqui no templo mesmo, nós teremos de 2 em 2 pessoas, no máximo 3, iremos orar durante 1 hora, depois vem outras pessoas e vão continuar essa oração até as 19 horas. A irmã Ludmar está organizando isso, ela está entrando em contato com os irmãos. Se você deseja participar desse relógio de oração, você pode mandar um WhatsApp para a Ludmar, você pode mandar um WhatsApp para mim, que nós estaremos organizando isso. É um tempo de orarmos ao Senhor. Orarmos não para que Deus somente nos proteja. Às vezes nós temos essa visão muito individualista, Deus me proteja. Não, nossa oração é para que Deus venha agir na nação brasileira. De que forma? Ir nos hospitais, curando os doentes através do nome de Jesus, através da oração dos santos. Nós queremos que todos alcancem a cura nesse momento tão delicado que nós passamos nesses tempos sombrios. Vamos lá, a leitura do texto, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Você que está na sua casa, ajeite aí, pegue sua Bíblia, pegue o seu smartphone, onde você tem costume de fazer a leitura da palavra de Deus, e vamos à leitura do texto. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, relata assim o texto: No poder do Espírito, Jesus voltou para Galiléia, e sua fama espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e o achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhares de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. Verso 22. Todos o aprovaram, admirando-se
das palavras de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: este não é o filho de José? Jesus lhe disse: sem dúvida, não me girei esse provérbio: médico, cura-te mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, fazes também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade, digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo grande fome por toda a terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, sírio. Ao ouviram essas palavras, todos que estavam na sinagoga ficaram muito indignados, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram ao despenhadeiro, num monte alto, o qual estava a cidade construída, para jogarem dali. E ele, porém, passando por meio deles, seguiu em seu caminho. Que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos substituir ali na cruz, fale ao seu coração nesse momento em nome dele. Irmãos, se nós olharmos os fatos que antecedem esse texto que nós lemos, nós vamos perceber que Jesus aqui, ele começa o seu ministério público, porque antes de estar aqui na sua própria cidade, onde ele foi criado, em Nazaré, Jesus é batizado por João Batista, e logo após o batismo que ele teve ali com João Batista, o Espírito o leva ao deserto para ele ser tentado. E após a tentação do deserto, Jesus volta a Galileia e se dirige à sua cidade onde ele foi criado, Nazaré. Os estudiosos dizem que esse trecho das Escrituras é tão peculiar porque Jesus vai na sinagoga, na cidade onde ele foi criado. E todos nós sabemos que a sinagoga ela surge no tempo do exílio babilônico, onde os judeus não podiam mais se reunir porque o templo estava destruído. E ali eles tinham uma tradição, e até aquele momento a tradição oral que prevalecia, os textos sagrados eram passados oralmente de família por família. Alguns estudiosos dizem que a família de Jesus, séculos atrás, ficou responsável por essa porção que Jesus leu aqui de Isaías 61. Então, nessa tradição, diz que Jesus sempre ia com o filho mais velho, como manda a tradição, dentro da sinagoga, que lia as Escrituras. Jesus está aqui cumprindo uma tradição. Até o presente momento eles estavam acostumados, Jesus fazendo essa leitura de Isaías 61, porque já era da tradição e da família de Jesus, sendo ele mais velho. Se vocês acompanharem os textos paralelos a esse texto que está lá em Mateus e Marcos, vocês vão ver que eles questionam: não é esse Jesus, filho de José, filho de Maria? E questionam a parentela de Jesus, porque eles ouviam Jesus a ler esse texto tradicionalmente. O que chama a atenção aqui, o que vai causar o reboliço naquelas pessoas que estão na sinagoga ali, é quando Jesus, lá no verso 21, diz assim: então ele começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. É isso que atormentou o coração daquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, porque Jesus, de forma firme, diz: hoje se cumpre aqui as Escrituras. O que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpre a profecia. Então, nós precisamos ter algumas coisas em mente. Por ouvir isso, aquelas pessoas, elas ficam perturbadas. Jesus faz um relato posterior dizendo que o
o próprio profeta não tem honra em casa. E aquelas pessoas ficaram tão atormentadas de Jesus dizer que a profecia se cumpre ali, que eles levam Jesus num lugar alto para matar Jesus. E o texto diz que Jesus consegue sair e vai embora. E eu queria essa noite compartilhar esse texto com vocês. Nós estamos vivendo um tempo em que as notícias que recebemos hoje são notícias de morte. Nunca, talvez nas redes sociais nossas e nas notícias, das mídias, ouviu-se tanto em falar em morte, em notícia de morte. Cada vez que você abre o Facebook ou o Instagram seu pessoal, você vê fulano morreu, ciclano morreu, pessoas importantes, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, e as notícias que estão sempre chegando para nós são notícias de morte. Não seria o contrário, nós estamos no meio de uma crise muito grande sanitária, como todos os médicos dizem. Mas o texto diz aqui que Jesus volta para a sua cidade, onde ele foi criado, onde ele tinha seus laços, para cumprir uma tradição de leitura das Escrituras, do Antigo Testamento. E Jesus recebe o livro do profeta Isaías, especificamente no capítulo 61, ele abre e lê o seguinte texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas. Talvez, irmãos e irmãs, o que precisamos ouvir, respeitando todas as notícias que chegam e tendo realmente o luto pelas mortes que estão acontecendo, mas nós precisamos ouvir as boas novas. Jesus, quando ele pega o texto aqui, ele diz: o Senhor me ungiu para anunciar boas novas. É isso que é a minha função e sua, mesmo diante a tanta notícia ruim, mesmo diante a tanta notícia de morte. Qual é a minha e a sua função? Anunciar as boas novas, trazer na memória de quem está ao nosso redor as boas novas. E que boas novas são essas? Que notícia boa é essa que nós temos para você que está na sua casa, para você que nos ouve através das redes sociais? É que Jesus veio atingir um público específico. Essa semana ouvi um pregador muito importante, bem conhecido, e ele discorre dizendo assim: sabe qual o grande problema nosso atual? Ele fez uma comparação entre a crise que nós vivemos aqui no Brasil e comparou com outro país pouco populoso em relação ao Brasil, mas que as mortes foram muito menores. Ele deu exemplo: no Brasil nós temos mais de 220 milhões de habitantes. Na Nova Zelândia, o país que ele disse, tem 9 milhões de habitantes mais ou menos. Nesse país, até agora, aconteceram 30 mortes por causa do Covid. 9 milhões de habitantes, 30 mortes. Belo Horizonte tem mais de, provavelmente, 2,5 milhões de habitantes, e já aconteceu muito mais de 1.000 mortes. E esse pregador diz o seguinte: sabe qual é o problema nosso? É o pecado coletivo, é o pecado estrutural, é o pecado das injustiças que vemos, daqueles que querem sempre ganhar em cima dos mais fragilizados, o pecado de, independente de estar A ou B no poder, eles não pensam no todo, mas pensam em si mesmo, o pecado da ganância. E Jesus, quando ele lê as Escrituras em Isaías 61, ele diz que ele veio anunciar a boas novas aos pobres, aqueles que são mais frágeis economicamente, aqueles que são consumidos pela estrutura pecaminosa de todas as épocas. Não só da nossa época, mas na época de Jesus, as estruturas também sociais eram pecaminosas.
Ele enviou para proclamar a libertação aos presos, aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos. E é isso que o pecado faz com as pessoas: cega, oprime. E não só o pecado individual, mas o pecado coletivo. Estava hoje conversando com a minha esposa e falando de como nós, talvez coletivamente, pecamos na nação brasileira. Há uma coisa que dói em nós, porque talvez a gente não entendeu o Evangelho como um todo, quando a gente começa a pensar somente na gente. Eu entendo quando uma pessoa tem alguém doente na família e ela começa a orar por aquela pessoa, pedir a cura para aquela pessoa, clamar a Deus por aquela pessoa. Mas se ela olhar para o Evangelho e começar a ler o Evangelho, ela fala assim: eu não tenho que pedir somente para quem é próximo de mim, para quem é um ente querido, mas eu tenho que pedir para todos que estão vivendo da mesma situação. Porque senão nós vamos fazer de Deus um Deus que tem privilégios para aquele ou aquela e não para o coletivo. E a gente precisa quebrar isso. E Jesus, quando ele lê Isaías aqui, ele quebra isso. Ele começa a enumerar não só um tipo de pessoa, mas vários tipos de pessoa, várias situações aqui que ele veio quebrar, ele veio libertar. Então ele não veio especificamente para o indivíduo, mas ele veio para o todo, e o todo que crê nele. Sabe o que acontece? Talvez a gente pode fazer uma análise, uma analogia aqui. Depois que Jesus falou esse texto e disse que a profecia se cumpria ali, a indignação surge daquelas pessoas que estavam na sinagoga, porque elas olhavam para Jesus de Nazaré, filho de José, e ele leu uma profecia e diz que aquele dia se cumpre aquela profecia. Aquelas pessoas, talvez contaminadas, e com certeza contaminadas pelo pecado da estrutura social, de tudo que eles entendiam ali, eles pensam: como pode ser o filho de José o Messias? Como pode ser o filho de José que vai anunciar as boas novas aos pobres, restaurar a vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos? Como nós pode fazer isso? Eles não entendiam, por isso quiseram matar Jesus. A analogia de hoje que a gente faz, quando eu falo do pecado coletivo, do pecado estrutural que corrompe a nação, é o seguinte: quando esses grupos aqui citados começam a ser de alguma forma atingidos pelo Evangelho, libertos na sua estrutura pessoal, quando as estruturas começam a mudar, e a gente vê que nós precisamos ser mais honestos, que aquela estrutura corrupta precisa mudar, os poderosos não gostam disso, porque há um sentimento de que aqueles que estão oprimidos, precisam de libertação, continuem no mesmo patamar que eles estão e nunca saiam deles. Para quê? Para que aquela situação seja aproveitada e tirar algum ganho daquilo. Isso é fato. A religião faz isso, a política corrupta faz isso, porque eles se sustentam dos mais frágeis, eles tiram proveito do mais fraco, daquele que não tem muitas possibilidades. As estruturas precisam de alguma forma manter todos no mesmo lugar, sem que eles sejam atingidos, mas Jesus vem quebrar isso, dizendo: olha, chegou a boa nova, e a boa nova é para todos. O anúncio do Filho de Deus, que veio restaurar a humanidade, é para todos. Jesus veio resgatar-nos da nossa condição de queda, para nos unir a Deus, mas isso não agrada as pessoas, sabe? Porque as pessoas que estão talvez numa posição melhor que elas acham que estejam, ela quer ver as pessoas sempre na lama. Para quê?
restaurar as pessoas, para que libertar os oprimidos, deixe eles serem oprimidos o resto da existência deles. Por isso que aqueles homens, aquelas pessoas que quiseram julgar Jesus no precipício, matar Jesus, porque era inconcebível na mente deles que o filho de José, criado em Nazaré, pudesse fazer alguma coisa, quebrar as estruturas. É isso que o Evangelho vem, o anúncio das boas novas veio quebrar toda estrutura maligna que está neste mundo, porque a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, e toda estrutura, quer seja política, social, é corrompida pelo pecado. Não se iluda, você que está na sua casa, político A, governo A ou B vai melhorar. Todos estão corrompidos pelo pecado. Todos foram afetados pelo pecado e estão caídos. E não há nenhuma ideologia humana que vai resolver o nosso problema. Não vai ser nenhuma ideologia humana que vai resolver o nosso problema. X acerta, Y erra, mas o que vai nos restaurar a nossa dignidade, o que vai trazer um novo conceito na nossa vida, são as boas novas de Jesus, que nos liberta de todo o mal. Aquele que é liberto, que é atingido pela boa nova, quando ele olha para esse sistema corrupto em que nós vivemos no mundo, ele não vai levantar a bandeira X ou Y, mas ele vai levantar a única bandeira que o cristão tem que levantar, que é a bandeira de Cristo, porque Cristo é o Cristo que olha para todos. E nesse tempo de morte, de guerra política, de aproveitamento das mortes que estão sendo talvez usadas de forma política, irmão, nós precisamos abrir os olhos. Nós temos que olhar para as periferias, pessoas que estão sem poder alimentar direito, poder trabalhar direito, porque elas estão na informalidade. E tudo isso você diz assim, mas isso não me atinge. Se isso não te atinge, você ainda não entendeu o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele nos tira da condição da ira de Deus, para uma nova condição agora de filhos, e aqueles que vão anunciar as boas novas, que vão revelar Jesus através do Espírito Santo. Mas ele quer começar nessa vida aqui, nesse plano aqui. Não é só no vindouro todas as promessas, mas precisa começar aqui. E esse senso de libertação, esse senso de restauração não só quer no sentido espiritual também, porque ele é o primeiro. Quando eu sou liberto espiritualmente, quando os meus olhos são abertos espiritualmente, eu começo a enxergar muito mais além do que o mundo natural. Eu começo a ver que esse mundo é perverso, que esse mundo é do maligno, mas Cristo veio para a igreja ser a sua porta-voz. Por isso que nós precisamos nos atentar para isso, porque Jesus, quando ele começa aqui o seu ministério público, que fica muito claro isso aqui. Ele poderia começar de outra maneira, mas Lucas nos relata aqui que ele começa indo para voltando para Galiléia, volta para a sua terra onde ele foi criado, para que se cumpra a leitura do livro de Isaías. E aqui começa o ministério de Jesus. O reino de Deus agora é invocado. Venha a nós o teu reino. E a gente sabe que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas paz, justiça e amor no Espírito Santo. Que eu e você possamos, nesses dias de notícias ruins, ser solidários. Precisamos ser solidários, mas precisamos também dizer: olha, lá no primeiro século,
lá na cidade de Nazaré, se cumpriu a profecia. Jesus, filho de José, o Messias prometido para a nação de Israel e para todo o povo da terra, começou o seu ministério. E o seu ministério é voltado para todos, começando dos mais frágeis até aquele que está preso e cativo. Que em nome de Jesus você possa receber essa palavra, que você possa deixar que Deus continue a ministrar no seu coração. Não se esmoreça, continue a buscar o Senhor através das Escrituras, continue a acompanhar os nossos cultos online. Na quarta-feira teremos outro aqui. Eu queria abençoar a sua vida, mas antes de abençoar a sua vida, eu queria te lembrar que aqui na igreja nós temos, no domingo que vem, esse momento de relógio de oração. Então mande o WhatsApp para nós. Como eu disse, teremos só 2 pessoas a cada horário, que você possa se envolver nisso. Nós vamos orar nesse momento. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque num tempo de notícias ruins, de notícias que trazem talvez medo ao coração de muitos, nós, como igreja de Jesus, devemos ser solidários a cada fato que está acontecendo de luto, mas também devemos anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas de libertação, as boas novas de restauração. Então receba na sua casa isso, seja a boca de Deus aí na sua família, anunciando as boas novas em nome de Jesus. Queria lembrar aos irmãos que você pode, através do Pix, fazer a entrega da sua oferta, a entrega do seu dízimo. Nós também estamos aqui toda quarta, a partir das 19 horas, e todo domingo, a partir das 18h30, aqui na igreja. Se você mora perto aqui e quiser trazer a sua oferta, o seu dízimo, nós estaremos aqui para receber. Amém? Se você tem qualquer dificuldade, manda um WhatsApp para mim, o Robson, que é o responsável pela tesouraria, que nós vamos te auxiliar nesse momento. É um momento que nós estamos nos nossos lares, mas nós não deixamos de cumprir os princípios da palavra de Deus. Amém? Eu queria terminar esse culto aqui, chamando o Cleiton e a Karina aqui, que eles vão louvar e a gente encerra com louvor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.